Hoje daremos início ao caderno 2 de vocês. Trabalharemos as páginas 3, 4, 5, 7, 10 e 11. Em 1804, Napoleão foi coroado o imperador da França. Agora nós vamos ver um pouquinho de como se estabeleceu essa transformação de Napoleão em imperador. Mas como é que se estabeleceu o Império da França nesse período, né? Pois a gente viu que desde a época da Convenção Nacional, a Guerra Revolucionária adquiriu dupla finalidade, que seria de defender a França das potências inimigas e de propagar a causa da liberdade humana. Assim, colaborando com todos os povos que quisessem se rebelar contra o regime. Com isso, os franceses ajudaram e foram ajudados por belgas, holandeses, italianos e alemães, estes últimos divididos numa multiplicidade de reinos. Assim, todos esses grupos aliados à França realizaram reformas jurídicas, econômicas e culturais nos moldes franceses, de acordo com a França. Mas, mais um pouquinho à frente, a França ela vem cobrar essa ajuda a esses outros grupos, né? Em nome da causa da liberdade, o Estado francês cobrava tributos desses aliados para financiar as guerras e reconstruir o país. E como as guerras não acabavam, essa cobrança se tornava cada vez mais frequente e maior. Ainda em meio a tudo isso, para piorar a persistente resistência de ingleses e austríacos e a formação de novas coligações contra a França napoleônica, também impunha aos povos aliados a obrigação do envio de homens para lutar junto ao exército francês. E tal fato tinha custo altíssimo para esses povos. Não é à toa que o exército de Napoleão invadiu e conquistou vários países europeus durante a expansão imperial francesa. E este exército vem se tornar imbatível graças às obrigações de alistamento em massa dos cidadãos, em oposição à tradição do exército mercenário, ou seja, os cidadãos eram obrigados a se alistar no exército e assim lutar nas guerras. E além da obrigação, os próprios franceses acreditavam que lutavam por uma causa justa e de interesse universal. E isso, de certa forma, os estimulava a participar ainda mais dos alistamentos e das guerras. Além disso, eles contavam com a liderança de Napoleão, né, que usava de várias estratégias em combate, em meio aos combates. Como, por exemplo, sabendo que não podia sustentar batalhas muito prolongadas, enviava espiões para fazer o levantamento do terreno e assim escolhendo cuidadosamente o lugar onde suas tropas atacariam em posição de vantagem. Outras vezes, para não revelar seus recursos, Napoleão
utilizava da estratégia de esconder os armamentos dentro de barris e troncos de árvores que passavam como se fossem comboios de camponeses. Ou então mandava os soldados envolverem as rodas das carroças com palha, evitando que as marcas sobre o chão revelassem a aproximação de suas tropas. Então Napoleão ele usa de diversas estratégias em meio às guerras, em meio aos combates. E isso acaba tornando o seu exército também um dos pontos que contribui para tornar o seu exército ainda mais forte. Bom, embora Napoleão possuísse esse exército forte e usasse de várias estratégias, este não viria conseguir vencer a Inglaterra, né? Pois a Inglaterra possuía uma condição insular que dificultava o ataque direto das tropas napoleônicas. Assim, para Napoleão, a única estratégia que restava era isolar a Europa da influência britânica. E para isso, ele fecharia todos os portos do continente europeu para a Inglaterra, o que ficou denominado como bloqueio continental, que foi instituído em 1808, e assim proibia qualquer tipo de comércio de mercadoria com a Inglaterra, né? Só que o que Napoleão não esperava era que esse bloqueio viria prejudicar fortemente o comércio, o que fez com que em pouco tempo esse bloqueio fosse furado, né? E começassem a praticar o contrabando de mercadoria. O primeiro país a romper esse bloqueio continental foi Portugal, né? Pois Portugal ele dependia fortemente da economia britânica. Em resposta a Portugal, Napoleão invadiu o país com suas tropas em 1807, bem como a Espanha também, o que provocou uma série de mudanças políticas nas metrópoles coloniais e uma série de consequências nos domínios coloniais. Logo depois de Portugal, quem vem a romper com esse bloqueio é o Império Russo. Para punir também o Império Russo, devido ao furo do bloqueio, Napoleão organizou um forte exército. Só que ele também não contava que a Rússia viesse utilizar de estratégias que, por fim, resultariam na sua queda do poder. Em 1812, se deu início à invasão russa. A população e o exército russo, em meio a isso, empregaram a tática de terra arrasada, ou seja, queimavam as terras por onde passariam os inimigos, assim impedindo que eles encontrassem alimentos necessários à manutenção das tropas e pasto para a alimentação de seus cavalos. Assim, em meio a isso, vários soldados de Napoleão começam a morrer de fome, de doenças, e muitos outros fugiram dessa situação. Quando finalmente Napoleão chegou a Moscou, que era a capital da Rússia, esta estava abandonada e um incêndio consumiu tudo o que havia. Em meados de outubro, quando o exército napoleônico decide bater em retirada, começou a nevar, o que dificultou a passagem deste pelas estradas congeladas e ainda por cima
em meio a isso, eram atacados pelo exército russo. Assim, vários soldados não conseguiram sobreviver a esse ataque russo, o que de certa forma viria a fragmentar o exército de Napoleão, o que mais tarde vai vir a refletir na sua queda do trono. Bom, mais à frente nós vamos ver como é que se dá essa queda de Napoleão do trono francês. A priori, eu deixo para vocês as páginas 6,